Então, pessoal, a partir de agora, nossa reunião está sendo gravada, tá ok? A tela vai ficar um pouco confusa porque eu vou compartilhar e tá gravando pelo OBS Studio, tá? Vocês conseguem ver a tela do SGDE? Pode abrir o áudio aí e me passar. Sim. Tá, o áudio tá bom? Tá. Tá ok. Vamos lá então. Então, essa aqui é a tela inicial do SGDE, tá? Nessa tela aqui, vocês irão fazer o acesso tanto para fazer o planejamento online, quanto para fazer o diário. No planejamento, será aberto pelos períodos, né, que foram colocados lá no repasse. Então, ele está aberto desde o dia 3, se eu não me engano, de março, e vai fechar sexta-feira, dia 13, o planejamento do primeiro bimestre. E aí, nós temos que fazer o lançamento no SGDE do planejamento online e também do diário. E aí o diário, a gente faz o lançamento de frequência, que é a presença e a falta, o traço, né? Os conteúdos, que no caso são as habilidades, as notas do segundo ano até o ensino médio, né? O primeiro ano não tem nota. E tem também o lançamento das RAVs, né? Que a gente fará no final do primeiro semestre. Então, ó, o acesso do SGDE é essa tela, entra com o CPF e a senha de vocês, empresa sem domínio. Aqui eu vou utilizar um acesso de uma professora que me disponibilizou, porque o acesso do coordenador é um pouquinho diferente de vocês, né? Então, para ser mais fiel, vou usar o da professora Tayane. Eita, pera só um pouquinho, deixa eu colocar a bateria aqui. Tá, então essa é a tela inicial que vocês irão ver quando acessar o SGDE. Aí no momento que vocês acessarem, vocês vão ter essa parte do lado esquerdo aqui, ó, portal do professor. Dentro dela, planejamento de aula, tá? Não está aparecendo o diário aqui, mas depois eu faço uma pincelada lá pelo meu login. E aí, tá a parte de analisar planejamento. Vamos ver. Ah, tá lá na outra escola. Importante. Aqui em cima, ó, voltando, né? Aqui em cima, quem tem várias escolas, vocês têm que selecionar a escola a qual vocês querem fazer o planejamento. No caso da Tayane, tá a Presidente Vargas, porque ela tinha ano passado lá, né? Aula na Tayane. E aí a gente vai puxar aqui, ó. Como ela era professora de apoio, ela tem um perfil leitor. E agora, esse ano, novo SGDE é perfil docente. Então, nós vamos clicar perfil docente, município Dourados, e a escola, no caso, Getúlio Vargas. O professor que tem as extensões, Coronel Firmino, que é Macaúba, Padre Anchieta, que é Formosa, e Pai Chiquito, que é Aldeia, vai selecionar cada vez que precisar fazer o planejamento de um local determinado, tá? Específico. Não tem como fazer, tipo, eu tenho o primeiro ano na Polo e tenho o primeiro ano na Macaúba. Não tem como fazer um e ir para os dois, tá? Tem que selecionar um por um. Por isso que às vezes aquele modelo no Word lá se torna um pouco mais fácil, porque vocês digitam lá a estratégia, as ações, a avaliação, e depois só copia aqui, tá ok? Então aqui nós vamos na Presidente Getúlio Vargas, porque ela tem aula aqui na Polo, a regente. Vamos ver se vai aparecer certinho. Não
está aparecendo vigência. Vamos ver. Portal do professor, planejamento, lançar planejamento de aula, tá? Aí vai cair nessa tela aqui de vocês, ó, em relação ao planejamento. O sistema, ele precisa ser informado do que vocês querem fazer em relação ao planejamento, tá? Então, não quer dizer que você vai abrir lá, já vai estar o seu planejamento só para preencher. Você precisa informar se você quer fazer o planejamento do primeiro bimestre, do segundo bimestre, da composição de linguagens ou da composição de ciências da natureza. Então, num primeiro contato, ao fazer o planejamento por bimestre, você vai incluir o planejamento de aula. Você tem que ir nesse botão verde aqui, você vai clicar em incluir o planejamento de aula e já vai aparecer aqui ó, o ano de referência, ensino fundamental e primeiro bimestre. No outro vai aparecer segundo bimestre e assim por diante, tá? Geralmente o sistema não deixa você escolher qual bimestre, porque você não pode fazer o planejamento retroativo, porque o sistema fecha ali. Aí já vai aparecer a vigência certinha. E vai clicar em próximo. Clicando em próximo, aqui já vai aparecer os turnos. Quem tem mais turnos vai aparecer aqui para ser selecionado. Ou vai aparecer todas as composições. Teria que testar aí para a gente dar uma olhada, porque eu não tenho acesso agora. Mas no caso da Tayane, que ela só tem aula, é a regente do segundo ano, que só tem aula no segundo aninho à tarde, ela tem as disciplinas, tem 7 disciplinas, então tem todas as composições. E tem algumas disciplinas que vai vir como só o nome da disciplina mesmo, que no caso é TVT, né? E aí eu tenho que informar para o sistema qual composição eu quero fazer. Eu vou trabalhar agora com linguagens, tá? Então eu tenho que ir lá, ó, do lado esquerdo, o quadradinho está em branco. Eu vou clicar em linguagens. Um pouquinho. Eu vou clicar aqui no quadradinho esquerdo, que é de linguagens, e vou em próximo. Aqui já abre o planejamento de 2026, segundo ano, vespertino, primeiro bimestre, composição, linguagens. E aí aparece todas as habilidades. Só que como é por como é por área de conhecimento, vai aparecer todas as de linguagem. Então, português, português RA, inglês, arte, educação física. E lá embaixo, aí sim aparece só a disciplina que o professor vai fazer, que é a língua portuguesa, tá? E aí eu vou descendo aqui tem todas as habilidades de língua portuguesa, que são várias, né? Não ficaram poucas nessa organização que eles fizeram novamente esse ano. Mas aí aqui, ó, como ela é do segundo ano, ela consegue, segundo ano B, ela consegue visualizar o planejamento do professor do segundo ano A, tá? Então, um pouquinho, tem gente querendo entrar aqui, eu tenho que autorizar. Como ela é do segundo ano B, ela consegue visualizar o planejamento do professor do segundo ano A, porque o planejamento ele deve ser feito de forma interdisciplinar, né, casando as habilidades, a metodologia, para que o aluno não tenha dificuldade ao sair de um segundo ano ou trocar de turma, né? Então aqui, ó, ela consegue visualizar também os outros de RA, ó, de educação física, de inglês, todos dentro da composição de linguagens, tá? Primeira coisa que eu vou orientar vocês, importante. Antes de vocês incluírem um planejamento, vou incluir só o de linguagens agora e já vou começar a trabalhar, eu oriento vocês não fazerem isso. Primeiro inclua todos os planejamentos, salve e depois vocês venham editando. Por quê? O sistema SGDE, ele tem um tempo aqui em cima, ó, tá vendo? Nessa parte verde, renovando sessão em 10 minutos. Quando você abre o SGDE, você tem 15 minutos para fazer aquela ação dentro de uma tela. Se você não faz, você perde. Nesse caso aqui, se eu clicasse aqui e começasse lá embaixo, ó, eu clico na parte de estratégia, ações didáticas e estratégias para aprendizagem. Eu clico aqui, fica escuro
essa célula e aqui embaixo, ó, azul, escrever ação didática. Se eu começar a escrever ação didática aqui, a metodologia, e perder a noção, sair para atender alguém, ou lá beber um copo de água e voltar, o tempo está correndo e eu posso perder. Então, eu oriento a vocês, primeiro, abra o planejamento. Só um pouquinho. Abra o planejamento, salve ele primeiro, e aí cadastre todos os outros que você tem cadastrado o bimestre. Ó, sim, quero cadastrar um novo planejamento. Vai de novo, próximo, e vai aparecer a tela aqui, ó. O de linguagens já está cadastrado. Aí eu vou fazer com todos os outros que eu preciso cadastrar e salvar um por um, depois eu vou editar, tá? Ó, agora matemática eu vou lá e salvo. Vou de novo, vou fazer o de ciência da natureza. Tá muito rápido, gente? Se vocês querem que vá mais devagar, vocês vão falando aí. Que a coordenadora aqui é um pouquinho acelerada. Salvo. E vou novamente lá no último, ó. Ciências humanas e sociais aplicadas. E salvo ele também. Vou colocar assim aqui só para aparecer a tela pra gente. Ó. Quando eu dou OK aqui, vocês observem que aqui, ó, já estão todos os planejamentos que ela tem que fazer inclusos, tá? Todas as composições que ela tem, matemática, linguagens, ciência da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas, já estão inclusos. Quer dizer que eu só tenho que editar. Então, eu vou sair da tela aqui de inclusão, voltar lá em cima, ó. Eu não vou mais, depois que eu salvei todos, eu não vou mais no botão incluir, eu vou somente aqui, ó, 2026, vigência, primeiro bimestre, pesquisar. Pesquisando aqui, ó, eu já tenho todos os planejamentos que eu tenho que fazer no primeiro bimestre salvos. Aqui eu tenho, ó, ensino fundamental, segundo ano, tem alguma orientação do coordenador ainda não, situação parcial, que isso aqui é importante a gente frisar agora, porque ao final, quando o planejamento estiver pronto, ele tem que ser enviado à coordenação, tá? Então, essa situação aqui tem que mudar. E a data não especificada, tá? Então, ó, eu vou primeiro, vamos lá no de linguagens. Do lado esquerdo, eu vou clicar aqui em linguagens, que eu vou fazer, e vai abrir aqui em cima, ó, uma ação. Dentro dessa ação, eu tenho duas opções, alterar ou excluir. Cuidado em clicar em excluir e dar OK, tá? Porque daí você vai perder tudo que você já fez. Então, eu vou clicar do lado esquerdo aqui, abrir a ação, eu vou em alterar e vou dar OK. Aí vai aparecer de novo aquela tela que eu já havia colocado para vocês, com todas as habilidades dos componentes das disciplinas dentro de linguagens, né? Arte, língua portuguesa, inglês, português RA e educação física. E abaixo as habilidades de língua portuguesa que a professora precisa fazer, tá? Lá embaixo aí eu vou ter os planejamentos dos outros colegas, que vai estar em cinza, e o que você precisa fazer vai estar em branco. Aqui tem dois, que é o língua portuguesa e o português RA, que está dentro da composição de linguagens, tá? Então, eu vou primeiro colocar aqui, ó, as ações estratégicas ou a metodologia de língua portuguesa. Eu clico aqui, fica escuro essa célula, e aqui embaixo aparece escrever ação didática. O que foi feito de orientação para os planejamentos agora deste ano, que não tinha no passado, e acredito que vai facilitar um pouco mais para nós enquanto coordenação, tá? Eles solicitaram que vocês fizessem, né, o planejamento separado por quinzenas. Então, assim, não tem nenhum calendário aqui. A Edilene está especificando as quinzenas,
E depois a gente vai passar as datas certinhas para vocês colocarem. Vocês vão colocar lá, por exemplo, a primeira quinzena é do dia 3, né? Se não me engano, primeiro dia que foi de jornada formativa. 3/2 a... Não, A não tem Er, classe, né? Oi? eu mandei aí pra você já digitar, dá uma olhadinha. Se dá pra pôr na tela. Ah, tá, peraí. Você mandou no Whats? Sim, Tá, peraí, deixa eu abaixar aqui, eu já vejo. Estão conseguindo visualizar? Dá pra ver, né? sim, aham. Vou colocar lá no chat. Obrigada, Edilene. Vou colocar no chat, depois... Andréia, você clica no próximo, não aparece nada? Depois eu vou dar uma olhadinha no seu, tá? Tá, as quinzenas tá aí do lado, gente. Então, vou pegar lá as quinzenas, ó. Vou colocar aqui. Quinzenas para o planejamento do primeiro bimestre, tá? E a partir dessas quinzenas aqui, eu vou destrinchar a minha metodologia, tá? Lembrando que primeiro você tem que olhar, analisar as habilidades, pensar na metodologia que você vai fazer para aquela habilidade, né? A estratégia, a ação. A ação seria como você vai fazer, a estratégia, o que eu vou fazer. O que eu vou fazer para trabalhar essa habilidade? Como eu vou fazer isso em sala de aula, tá? São palavrinhas-chave aí que a gente trabalha para poder simplificar. Depois, se vocês quiserem, a gente coloca lá no repasse também, tá? Então, ó, a primeira quinzena de 3/2 a 13/2 de fevereiro, né? A segunda, 19/2 a 27/2, a terceira, 2/3 a 13/3. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quinzenas, até o nosso conselho de classe. Lembrando que, neste primeiro bimestre, nós não teremos a RAVE, tá? Que é aquela semana que o Estado tem para fazer o projeto de recuperar para avançar. Porém, a recuperação paralela deve acontecer sempre, já que ela é uma recuperação paralela às avaliações que vocês vão fazendo ao longo do bimestre, tá? Então, nós havíamos pensado que não iria ter esse campo no planejamento, assim como veio o modelo que não tem esse campo. Porém, vai ter sim que colocar a parte da RAVE. Vou fechar aqui as ações, vou deixar salvo aqui, tá, Tayane? Depois, se precisar, você vai apagando. E aí, tem esse campo aqui, ó, essa coluna, que é o recuperar para avançar. Nela, vocês vão colocar o que vocês pensam de estratégia para fazer essa recuperação, tá? Lembrando que a recuperação ela é da média do aluno, tá? A gente pensa em recuperação, eu vou reformular. Lembrando que a recuperação é em relação às habilidades do aluno, porém ela vai culminar lá no final do primeiro semestre numa nota, né? Que deverá ser lançada. Então, eu vou fazendo a recuperação paralela ao longo das avaliações e lá no final do primeiro semestre eu vou ter que fazer essa avaliação de uma forma quantitativa, essa recuperação de uma forma quantitativa para que ela gere uma nota e eu consiga fazer o lançamento no SGDE, tá? Então, voltando lá na metodologia, nas ações didáticas e as estratégias, eu clico no campo aqui, eu já digitei alguma coisa, eu quero editar. Clico novamente, escrever ação didática. E vou digitando aqui a minha metodologia, tá? Baseado na habilidade, no como eu quero trabalhar aquela habilidade ou aquelas habilidades para gerar uma competência. Se vocês tiverem mais dúvida em relação a isso, como analisar a habilidade, pensar na metodologia, na estratégia, vocês conversem direto com o coordenador,
tá? Na hora atividade. No campo aqui, ó, recuperar para avançar, eu vou clicar também e escrever a recuperação, tá? De que forma você vai fazer essa recuperação com o aluno? Eu vou fazer a retomada da habilidade que eu verifiquei que está em defasagem, eu vou retomar explicando individualmente para o aluno, eu vou fazer um material de reforço para ele, vou solicitar que ele faça atividade em casa para que ele possa fixar essa habilidade. Tem várias estratégias que dá para colocar e você vai relatá-las aqui, tá? A terceira coluna são os critérios e instrumentos avaliativos. Aí eu vou clicar aqui, selecionar a avaliação. Aqui dentro dos critérios avaliativos, nós temos já vários tipos de avaliação. Aí eu vou solicitar, por favor, aos senhores professores, tá? Você pode até clicar aqui, por exemplo, vou fazer uma avaliação prática. Porém, eu preciso, enquanto coordenação, saber qual o valor dessa avaliação prática, porque nós trabalhamos com o quantitativo, nós trabalhamos com a nota, né? Então, eu preciso, é muito mais fácil para a gente você digitar aqui, ó, avaliação prática. Valor zero, não sei se tem crase, cadê a Adriana para me corrigir? 0 a 3, tá? Avaliação bimestral. Acho que todos os coordenadores já passaram para vocês, né? Avaliação bimestral, obrigatoriamente, valor 0 a 10, tá? Com peso de 50%. Quem não entender essa questão do peso de 50%, procura a coordenação para a gente explicar também, tá? Eu vou construir aqui um processo de avaliação para que a bimestral seja com peso de 50%, tá? Então, avaliação prática de 0 a 3, avaliação bimestral de 0 a 10, atividades, tarefa em sala, valor 0 a 2 e avaliação mensal, valor 0 a 5. Pensando nessa composição que eu fiz aqui de avaliação, ó, você somando todas essas avaliações que eu coloquei e dividindo por 2, você terá uma avaliação bimestral com peso de 50%. Por quê? A avaliação mensal, a tarefa em sala ou atividades para casa, né? E a avaliação prática, elas somadas formam uma nota 10. A avaliação bimestral forma outra nota 10. E com isso, dividindo por 2, eu tenho o peso de 50% da avaliação bimestral, tá? Isso precisa ser feito. Não pode ser, a avaliação bimestral ela não pode ter um peso menor que 50%. Isso está escrito no nosso PPP, é uma forma de trabalho da nossa escola, tá ok? Eu vou deixar aqui, depois a Taine vai apagando, a gente vai reformulando, tá bom? E vou fechar aqui, está salvo. Vou cuidar lá em cima o meu tempo, ó lá, ó, 11, renovando sessão em 11 minutos. Então, para não ter problema, o que eu vou fazer? Eu vou descer lá e vou em salvar. Vou voltar aqui na tela inicial, pesquisar novamente e vou continuar fazendo o meu planejamento de linguagens. Alterar, clica do lado esquerdo aqui, clique em alterar, cuidado em clicar em excluir e dou OK. Vou continuar preenchendo o meu planejamento lá de linguagens, ó, o que eu fiz está salvo, tá? A quarta coluna é as observações do docente. Nessas observações do docente, você vai verificar o seguinte: cada coordenador vai fazer sua instrução, tá? Mas basicamente se você está atendendo um aluno da educação especial ou um aluno. Peraí.
Aqui nas observações docente, então, retomando, se você está atendendo um aluno da educação especial, se você está atendendo um aluno que precisa de adaptações, um tempo maior de prova, que é o aluno que tem um TDAH, por exemplo, que é laudado, ou que você observa que ele precisa também, um aluno, uma habilidade que você vai fazer a retomada dessa habilidade, você pode colocar aqui também. No segundo bimestre, as habilidades que você não trabalhou no primeiro bimestre, você vai trabalhar agora no segundo, você vai colocar aqui também nas observações docentes, que você vai fazer essa retomada. Tudo que você achar pertinente ao seu planejamento, que seja interessante, que a coordenação veja, que não seja metodologia, estratégia, ação, você vai colocar aqui na observação docente. Tá ok? Então, ó, os pontos principais de mudança que houve, a coluna do recuperar para avançar continua, mesmo nós não tendo, nós não fazendo, não vamos fazer agora no primeiro bimestre, mas ela continua. Então, você vai colocar o que você vai pensar de recuperação paralela ali, já para ir dando continuidade lá no segundo bimestre, final do primeiro semestre, que a gente vai aplicar a recuperação, o recuperar para avançar, a RAV, né? A parte da metodologia aqui, das ações didáticas e estratégias, ela deve ser preenchida por quinzena, que a Edilene já fez aqui para gente, para ficar mais fácil, tá? Depois eu vou colocar lá no repasse. E aí fica mais prático também o preenchimento. Aqui eu já coloquei só a quinzena, ó. Vou editar, clico aqui de novo, escrever ação didática. E aí eu vou colando as coisas que eu vou determinar para contemplar as habilidades lá que eu quero desenvolver no meu aluno, tá? E aqui vou em salvar. Até este momento, vocês têm alguma dúvida? Quem tiver pode abrir no áudio aí, gente. Não? Tudo certo por aqui? Então tá, então continuamos. Ô, Fernando, Pode falar. ano passado eu aprendi o bimestre no todo, né? Não tô Então entendendo. não quer dizer que não é mais daquele jeito, é preciso. Sueli, eu não tô entendendo o seu áudio. Tá bem estranho. Se alguém conseguiu entender aí, me Ah, repassa. eu vou repetir a pergunta. No ano passado nós fazíamos com bimestre todo, né? Aí, então quer dizer que mudou, agora vai ser quinzenal, é isso? Não, eu não entendi direito, mas deixa eu ver se eu só entendi a parte do quinzenal no final. O planejamento, ele não é quinzenal, ele é bimestral. Você vai planejar o bimestre inteiro, mas dentro do bimestre você vai separar a sua metodologia por quinzenas, tá? Você não vai escrever corrido ali a metodologia. Por... Já entendi. Deu para entender? Entendi. Ele é bimestral. Ele é um bimestre inteiro. Ele vai do dia 3 de fevereiro até o dia 30 do 4, tá? O primeiro bimestre. Porém, você vai destrinchar a metodologia de forma quinzenal. Por quê? Quando o coordenador abria o planejamento de vocês, a gente não consegue, não, é que eu não tenho nenhum modelo aqui, eu não tenho acesso mais ao do ano passado. Eu não conseguia verificar o que vocês estavam aplicando naquela semana, né? E antigamente, antigamente assim, quem é um pouquinho mais antigo, né, do planejamento, sabe que a gente fazia o planejamento aula por aula. Então era mais fácil, por exemplo, quando o professor faltava, quando eu tinha que saber o que um pai questionava um conteúdo, eu batia o olho no planejamento, eu já sabia. Né? Por mais que a gente fazia algumas alterações, ele era mais prático. Você tinha trabalho para descrever o planejamento no início, porém lá no desenvolvimento dele, para o trabalho da coordenação, e até para vocês, a hora que fossem olhar se é o caderno, você sabia o que você tinha que desenvolver e fazer as adaptações mais simples. Né?
Com esse planejamento de agora, que é muito aberto, a gente não tem essa noção. Eu acredito que seja por isso que eles pensaram nessa questão de fazer dentro do bimestre a separação por quinzenas, tá? E vamos ver se vai funcionar, tá bom? É só destrinchar a metodologia mesmo, mas de forma mais detalhada, né? Só isso. Alguma outra dúvida, gente? Ô, Fernanda, Sim? eu tenho uma dúvida em relação ao recuperar para avançar. Sim. Como ele não está mais no nosso calendário, nesse primeiro bimestre, você falou para lançar ali a metodologia, Uhum. mas ele não vai ser avaliativo no caso, né? Não, você vai descrever ali no Recuperar para Avançar quais são as estratégias que você vai utilizar para fazer essa recuperação. Você pode pensar na recuperação paralela nesse momento do primeiro bimestre, tá? Porque é o que a gente já faz em sala de aula, né? Você aplica uma avaliação, você automaticamente já pensa como recuperar paralelamente esse aluno dentro das habilidades que ele tem deficiência. Então, você pensa nessa estratégia que você vai utilizar em cada processo avaliativo aplicado ao aluno, em qual estratégia você vai utilizar para fazer essa recuperação das habilidades em defasagem, tá? E coloca ali. Outra situação, porque o template que a coordenação mandou, ele já não tinha a aba recuperar para avançar. Sim. E quando você vai lançar o planejamento, lá em cima ele tem a parte onde que exibe as informações e lá tem a opção de você ticar para ele daí ele some o recuperar para avançar. Fica somente as ações didáticas, os critérios e as observações do docente, assim como no template, ali em cima, o recuperar para Sim, avançar. aqui, ó, que eu estou mostrando na tela, né? Isso. A hora Sim. que você clica ele vai sair ali do planejamento. Sim, mas a orientação que nós tivemos da secretaria, até a Delmira que enviou para eles, é manter, tá? Então, a gente cria essa estratégia de pensar na recuperação paralela e colocar as metodologias ali, tá? Aí, Nossa. no planejamento do segundo bimestre, a gente vai colocar mais específico. Lembrando que essa questão da recuperação paralela, é, quem estava no estado no período que veio esse projeto, meio que imposto, né? De goela abaixo, como o ditado diz, ficou muito confuso porque nós aqui da escola já temos no PPP nosso a recuperação paralela como hábito. Nós já fazíamos uma semana após o calendário de provas a recuperação paralela. Então ficou assim, a gente deixaria de fazer a recuperação paralela, faria só a recuperação para recuperar para avançar, a gente continua na recuperação paralela e faz mais o recuperar para avançar, ficou muito confuso. O que a secretaria diz é que a recuperação paralela ela deve acontecer o bimestre inteiro. Cada avaliação que você faz com o aluno, você automaticamente faz uma recuperação paralela. E o Recuperar para Avançar é um projeto ao final do bimestre, ou no caso desse ano, ao final do semestre. Porém, a gente sabe que isso não funciona. Então, a gente já pensa aí na recuperação paralela, que é o que a gente já fazia com os alunos, tá? Depois, se a Delmira, a Lucimar, o Sérgio quiser repassar alguma outra informação também, Lucimar que está escutando aí, se quiser falar também, tá? Mas eu acredito que seja dessa forma que a gente possa trabalhar para ficar mais prático, mais fácil para a gente, pensando, visando a habilidade que o aluno vai conseguir contemplar ou não, que ele precisa contemplar ou não. Tá ok? Ah, ok. A recuperação paralela é o que os professores já fazem, na verdade, né? Sim. É o que a gente Então sempre eles só. fez, na É, verdade, né? É o que a gente sempre fez, a recuperação paralela. Mas aí, eu não sei se algumas mas, escolas não faziam, se foi uma cobrança, e aí veio como imposição em forma de projeto, né? Que dá muita discussão, aí dá muita briga. Luzia, pode falar. Abre o áudio aí pra mim. Sim, a minha dúvida é se precisa lançar também lá na disciplina de língua portuguesa o RA também no planejamento. Sim, RA. sim, ó. Vou abrir aqui de novo para vocês olharem, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que dentro da composição, deixa eu ver se o tempo aqui não vai passar. 1 minuto, renovando sessão. Deixa eu salvar lá pra gente não perder. Espera aí. Que tá na prática.
Volto aqui na de linguagens, que é o que a gente estava trabalhando. Clico em cima em ação, alterar e OK. Ó, dentro das habilidades de linguagens, tem RA aqui, ó. Língua portuguesa RA, tá vendo? Então, aqui embaixo, para a Tayane, que é o mesmo caso seu, né, Luzia, que é a regente, vai aparecer língua portuguesa do segundo ano B, é o que a gente está mexendo aqui. E aqui embaixo, ó, em branco, ó, língua portuguesa RA. Tá? Ah, Então, entendi. você tem que Entendi. preencher. Mas você abrindo a composição de linguagem, você pode fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Sim, Porque, claro. conforme a gente conversou, português é real, você vai trabalhar dentro de português, é uma continuação. Todo professor faz retomada de conteúdo, gente. Então, acho que essa divisão aí ficou muito confusa, né? E já que para nós dos anos Uhum. iniciais está com regente, vamos trabalhar tudo junto, tá? E as habilidades de português RA tá aqui, ó, tá? Tá, São obrigada, 6. Fer. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Podemos seguir? Então vamos lá. Tá. Fiz toda a minha descrição aqui. Salvei o meu planejamento. Saí do. Vou abrir aqui agora outra tela, diário. Saí da tela do planejamento. Vou voltar depois no planejamento. Lançar planejamento de novo. Onde que eu vejo os meus planejamentos? Eu vou lá incluir ou eu vou em pesquisar? Se eu já incluí todas as composições que eu preciso, já falei para o sistema e salvei todas elas, só quero editar, eu vou em pesquisar, tá? Aí automaticamente vai aparecer aqui embaixo. Se não apareceu aqui embaixo, eu vou lá em incluir. Vou ver se está tudo preenchido aqui, primeiro bimestre, próximo. E vou verificar se tem alguma aqui quadradinho em branco ainda para eu incluir. Certo? Essa parte de incluir o planejamento, salvar e depois editar, alguém ficou com alguma dúvida? Se ficou, eu faço de novo lá no meu login para a gente pegar um modelo e fazer para vocês tirarem dúvida. A Tainá, não aparece o referente ao bimestre, sim do segundo bimestre. Não apareceu do primeiro bimestre, só o segundo bimestre? Estranho. Qual disciplina que é, Tainá? Pode abrir o áudio se quiser para falar. Tainá é biologia, Fer. Biologia, né? Tá. É, Ciências e biologia. Tá, deixa eu ver se eu consigo olhar aqui, Tainá, o seu com o meu login. Não sei se eu vou ter acesso, né? Porque eu tô só nos anos iniciais. É da Polo? Ou é extensão? polo. Polo. Eu não consigo visualizar a ação, tá vendo? Teria que ser a Lucimar. Ou a Delmira, né? Pede para elas, senta com elas depois, tenta dar uma olhadinha. Às vezes está uma questão de erro, mas se de todo não tiver como consertar e continuar lá aparecendo as habilidades do segundo bimestre, você vai ter que fazer lá na observação ou na metodologia mesmo e colocando a habilidade que você vai trabalhar conforme o organizador curricular. Porque para alterar no SGDE, a gente não somos nós que alteramos, tá? Teria que ligar lá no TI em Campo Grande, abrir o chamado de erro, printar as telas todas e mandar para eles, tá bom? Por isso que daí não daria, acho que não conseguiria. Deixa eu verificar se está gravando certinho. Tá. Mais alguma dúvida, gente? Ô, Fernanda, Sim. eu e a Edilene tentamos abrir aqui, para mim ainda não aparece nada de nenhum planejamento lançado. Não? Não.
Ó, eu vou entrar pelo meu login aqui para mostrando também como que aparece para o coordenador, tá? Esse aqui é o meu login, ó, tá vendo aqui em cima? Fernanda. Então, o login do coordenador aparece assim, ó. Portal do professor, eu consigo fazer os vínculos lá, algumas coisas, né? Não todas. Aparece o diário e o planejamento. Do planejamento aparece a opção de analisar, que é a parte do coordenador, e o de lançar também. Eu consigo lançar o planejamento do professor. Aí eu vou na parte de analisar, tá? E aí aparece assim para mim, ó. Esse ano tá aparecendo isso daqui, ó, apenas com planejamento criado ou não, exibir todos. Então, se eu colocar apenas o planejamento criado, sim, aí eu vou dar pesquisar e vai aparecer os meus aqui no caso, né? Não vai aparecer os outros. Aqui, ó, todos esses aqui já criaram planejamento dos meus, ó, estão dedicados os meus, hein? Então, de parabéns. Eu tenho 2 telas já de planejamento, quase 20 planejamentos. Porque se eu colocar todos aqui em cima, ó, olha como aparece para mim. Fica muito confuso, né? Ó, a quantidade que tem que ter daquele planejamento, daquela composição de ciência da natureza, matemática ou linguagens, e quantos foram realizados, ó, tá vendo? E a situação, que é igual eu falei lá no início da formação, ó. A situação aqui de todos os meus está parcial. Quando um professor fechar, concluir o planejamento, o que eu vou fazer? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente vai para essa parte agora. Vocês têm mais alguma dúvida em relação à inclusão do planejamento e o preenchimento do planejamento em relação aos campos? Só acrescentar, os colegas que são das áreas, né, mas não está vendo o planejamento dos colegas. Não estou conseguindo entender, Sueli. Tenta mandar para mim escrito no WhatsApp. Eu não tô o seu áudio não tá. Não dá para entender. Mais alguém, pessoal? Tá. Então vamos lá ver a questão de como enviar esses planejamentos, tá? Vou seguir aqui no login da Tayane, ó, para a gente só enviar e depois eu devolvo para ela como uma forma da gente testar. Digamos que eu terminei o meu planejamento de linguagens. Não é o caso aqui dela, mas a gente vai fazer o teste e depois eu devolvo para ela. Terminei o meu planejamento de linguagens. Não vou mais mexer nele. Preciso enviar para o coordenador porque a situação dele continua parcial. Precisa estar como enviado para eu olhar lá na coordenação, tá? Eu vou aqui, ó, ao invés do lado esquerdo, e vai abrir ação ali, eu vou do lado direito da tela, aqui, ó, em detalhes, e vou clicar. Deixa eu liberar aqui para mais alguém. Tá. Então, ó, eu fiz o planejamento, voltando lá de novo. Fiz o planejamento, terminei. Não vou deixar ele parcial, eu preciso enviar para o coordenador, tá? Informar para o coordenador que eu não estou mexendo mais no planejamento, que ele pode visualizar e fazer a correção. Então, a situação aqui tem que estar enviado, tá? Então, eu não vou do lado esquerdo aqui para escrever o planejamento, eu vou do lado direito da tela, detalhes. Vou rever, confirmar se está tudo certo aqui no meu planejamento. Digamos que esteja, tá? Claro que não está, mas depois eu devolvo para ela. E aqui embaixo vai ter o botão, ó, enviar planejamento. Eu enviando o planejamento, ó, planejamento enviado com sucesso aqui em cima. Aí eu vou voltar. Ó lá, a situação como está, ó, mudou, ó. Planejamento enviado, tá? Quando o planejamento já está enviado, ele pode, aqui, ó, ele não consegue mais alterar. Ou seja, ele informou para o coordenador que ele pode fazer a correção do planejamento dele, que ele não tem mais alteração para fazer. Tá ok?
Por quê? O coordenador consegue visualizar o planejamento parcial. O coordenador consegue corrigir o planejamento parcial do professor. Só que, e se o coordenador vai lá e corrige um planejamento que você ainda não terminou? Então, você precisa fazer esse envio para deixar claro para o coordenador que você já terminou, tá? E aí, a gente tem os prazos do planejamento, tá? Que está fixado no mural da coordenação, está lá no grupo do repasse, no mural lá da sala dos professores, no mural da coordenação também, está no grupo do repasses. Então, eu preciso que esses prazos sejam cumpridos, tá ok? Qualquer dúvida, só falar com o seu coordenador, tirar as dúvidas com as meninas, às vezes se for uma questão de acesso da secretaria, verificar se você tem todos os planejamentos das suas turmas, se está disponibilizado lá, porque hoje mesmo teve alguns professores meus da tarde que não estavam acessando algumas turmas. Então, eu vou lá, confirmo o login dele, confirmo o vínculo dele naquela turma. Só para deixar uma outra situação clara, que acho que é válido deixar de aviso para todos, cada vez que você, professor, pega um atestado ou você que está em cima da vaga de um professor efetivo, que, por exemplo, é um professor que está em cima da minha vaga de educação física, ou que está em cima da vaga do professor readaptado, de arte, por exemplo, cada vez que esse professor efetivo faz o readaptado, por exemplo, faz uma perícia, digamos assim, esse vínculo tem algumas vezes que ele cai. Cada vez que um professor pega um atestado, você que já está na vaga convocado, cada vez que você pega um atestado, esse vínculo com a sua turma cai. Por quê? Porque quem te substituiu nesse atestado precisa ser alocado lá para receber. Então, automaticamente o vínculo cai e você perde o acesso. Então, você tem que fazer essa verificação para que você não deixe para a última hora preencher o planejamento, o diário, e quando você for verificar, você não tem esse acesso, a gente não consegue fazer o vínculo, tá? Por isso que o preenchimento na hora do diário, não agora mais planejamento, que eu estou falando, ele é diário. Ele precisa ser feito a frequência lá para facilitar até pelo Educa MS, que é o aplicativo, ou direto no sistema, no SGDE, quem consegue abrir o computador e fazer direto no sistema. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Ao envio do planejamento? Não? Podemos então lá fazer uma pincelada sobre o diário online? Lucimar, quer que passe alguma outra coisa? Como eu não tinha o acesso, eu estou analisando tudo isso daqui agora. Depois eu vou elencar algumas dúvidas que possivelmente eu vou ter e te passo, pode ser? Sim, pode. Tá? E aí a orientação mais específica, gente, é de coordenador para coordenador, direto com vocês na hora atividade, tá? Cada coordenador tem sua forma de trabalhar, a orientação básica é a mesma para todos, porém cada coordenador tem uma forma específica, tá? Uma orientação mais específica para os seus. Então, ó, lá no SGDE novamente, vamos agora, fiz o meu planejamento do bimestre, fui até sexta-feira, dia 3 lá, fechei meu planejamento, meu coordenador corrigiu, tá tudo certo, vou executá-lo, com as ressalvas que forem necessárias ao longo do bimestre. Preciso agora fazer esse acompanhamento, lançamento de frequência, avaliação e conteúdo, que no caso são as habilidades, né? Não é mais o conteúdo lá. Eu vou lá novamente aqui do lado esquerdo, ó, portal do professor, diário online, lançar diário. Período de avaliação, primeiro bimestre. Aí já aparece a turma que ela tem. Quem tem mais turma vai aparecer todas aqui para selecionar uma por uma, disciplina por disciplina, tá? Por exemplo, ela tem o segundo ano, ela é regente, ela tem 7 disciplinas. Vai aparecer as 7 disciplinas aqui. Cada disciplina é um diário. Não tem como aparecer uma frequência só para lançar. É 7 diários, tá? Vou lá no de língua portuguesa. Pesquisar.
Novamente lá do lado esquerdo, ó. Ação, clico aqui, selecionou, ação. Aí eu vou, o que que eu quero fazer? Primeira coisa que a gente lança no diário é a frequência, tá? É a chamada. Se você vai utilizar o aplicativo EducaMS, tem um campo lá dentro do aplicativo, depois a gente pode fazer um vídeo, alguma coisa assim, tá, Edilene? Para explicar certinho onde você faz o lançamento e como você faz a importação para o SGDE, tá? Mas aí dentro aqui, Me desculpa, você pode começar novamente ali? Desculpa. Eu vou no portal do professor e onde? portal do professor, diário online, lançar diário. Aí aqui eu vou selecionar o período de avaliação, primeiro bimestre. Aí vai aparecer, quem tem médio vai aparecer médio aqui, quem tem matutino, vespertino, noturno vai aparecer também para selecionar. E aqui a turma, quem tem mais de uma turma também. E quem tem mais de uma disciplina também. Aqui no caso ela só tem o vespertino, segundo ano, e 7 disciplinas que são as disciplinas da regente. Vou selecionar língua portuguesa, que a gente estava mexendo, e vou em pesquisar. Posso só não selecionar a disciplina aqui para aparecer todas? Pode, tá? Ó, deixo assim, ó, dessa forma, só coloco o vespertino, segundo ano B e vou pesquisar. Aí vai aparecer as 7 aqui, ó, tá vendo? Aí aqui aparece finalizado, não finalizado, por quê? Da mesma forma que o planejamento, você tem que ir lá e enviar para o coordenador, você tem que sinalizar que o seu planejamento está finalizado, que ele pode corrigir, o diário online também. E o diário online tem prazo. Ele deve ser preenchido diariamente e ao final do bimestre você tem um prazo para enviar para a secretaria escolar fazer a correção desse diário e o lançamento das notas ser puxado lá no boletim do aluno, tá? Aí aqui eu tenho as 7 disciplinas da regente, eu vou trabalhar com língua portuguesa. Então, eu vou do lado esquerdo, clico em língua portuguesa e abre a ação aqui em cima. Que ação eu quero? Eu vou primeiro trabalhar com a frequência, tá? Que, teoricamente, eu posso lançar lá no aplicativo do EducaMS ou lançar aqui direto e só conferir. Mas eu tenho as opções de avaliação, comportamentos, finalizar, frequência, habilidades, objetos de conhecimento, que é o antigo conteúdo, tá? Essa parte aqui. Lançar nota da RAV, que a gente vai fazer esse processo lá no final do segundo bimestre. E relatórios. Aqui eu vou primeiro em frequência. Frequência, presença, falta ou traço, tá? Data de início. Vocês estão vendo aqui que na frequência, ó, tem todos os dados do diário, finalizado não, período de exibição, data de início do bimestre e data de término do bimestre. Você seleciona o período ali que você quer trabalhar. Mas o mais importante de tudo, principalmente as meninas da secretaria colocam, você precisa fazer a correção das datas. Por quê? Os sábados letivos as meninas precisam lançar. Então, toda vez que você entrar no diário online, você vai vir aqui nesse botão vermelho e vai em corrigir datas. Vai aparecer essa mensagem, ó, para a correção das datas do diário de classe, verifique os dias e tempos que estão incorretos. Remova todas as faltas dos seus conteúdos e inclua a presença para os estudantes. Essa ação não poderá ser desfeita. Deseja realmente continuar? Confirmar, tá? Aí eu vou selecionar lá, ó, 3 de fevereiro até... vou selecionar até o final do bimestre. Ó, a data de término é maior que a data atual. Você pode selecionar até o dia que você está mexendo. Então, eu posso selecionar até o dia 9/3, tá? Listar. Essa opção aqui, ó, excluir diários, a gente utilizava quando a gente tinha alguns problemas, uns bugs no sistema, mas a gente nunca mais precisou. Então, cuidado a questão aqui de excluir diários, tá? E vai aparecer as datas aqui, ó, que vocês querem preencher a frequência do aluno. Lembrando que toda vez que você tem um período que você precisa enviar APC, tá? Atividade Pedagógica Complementar.
como funciona em relação à resolução, ao que rege a APC. Você envia o APC para o aluno, se ele devolve para você, ele tem a frequência, ele tem a presença. Se ele não devolve para você, ele tem a falta, tá? Então, cuidado a hora que vocês fizerem esse controle. Se o aluno devolveu a APC, ele tem presença. Se o aluno não devolveu, ele tem a falta. Se vocês não têm esse controle, vamos evitar a fadiga, dar presença para todo mundo, tá? Conversa com o coordenador, com a orientação que ele vai fazer para você certinho, para a gente não ter problema, tá bom? Como que eu vou preencher essa frequência aqui no sistema? Vocês estão vendo que tem a data certinha, aqui ela tem, ó, 2 datas sequências, quer dizer que ela tem 2 aulas nesse dia 3 de língua portuguesa, já que eu estou no diário de língua portuguesa, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, dia 3 já aparecem as 2 aulas, porque como que o aluno está numa e não está na outra, né? Salvo se ele passou mal e foi embora. Eu vou abrir a data aqui para eu conseguir preencher, porque as outras, ó, eu não consigo preencher se eu não abrir a data, tá vendo? Eu tô clicando, não tá preenchendo. Aí eu vou abrir a data, vai ficar amarelinho esse campo todinho, a coluna toda, e aí eu vou colocar, ó, presença para todo mundo, falta para todo mundo, ou traço para todo mundo. Ou então eu vou aluno por aluno e vou colocar, ó, todos os dias de presença para ela, todos os dias de falta, todos os dias listados, tá? Que não foi. Ó. Tá vendo? Mais fácil fazer dia por dia, você coloca falta só, coloca a presença para todo mundo e coloca a falta só para o aluno que faltou, tá? Aí vocês estão vendo aqui que tem um aluno que está traçado aqui para frente, ó, é o aluno que está transferido, tá? Assim como o aluno que está de atestado num período maior que 5 dias, tipo, ele pegou 6 dias, aqui vai ter um izinho que vai ter a observação que o aluno está de atestado e o período que ele está de atestado. Por quê? O aluno que tem mais de 6, que pegou um atestado maior que 5 dias, ele tem direito às atividades para casa, tá? Então, ele automaticamente é lançado no sistema. Atestados até 5 dias não são lançados no sistema e a coordenação vai enviando para vocês o aluno que está de atestado. Porém, ele leva a falta e, se precisar, ao final do ano, as faltas são verificadas na pasta dele e elas são abonadas conforme os atestados que estão na pasta. Tá ok? Alguma dúvida em relação à frequência? Lembrando que eu tenho que ir lá embaixo e salvar, tá? Tayane, depois você recorrige isso aqui, pelo amor de Deus. Tô bagunçando o diário da Tayane. Alguma dúvida em relação à frequência? Não? Seguimos então. Vamos lá agora fazer um outro item também em língua portuguesa, que vamos bagunçar só um diário da Tayane, né? Vamos lá em habilidade objeto de conhecimento. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Ó, essa é a tela de habilidade objeto de conhecimento, ou seja, o conteúdo lá que a gente lançava. Só um pouquinho. Aqui, ó, vocês vão ter também os dias já lançado e o tempo dessas aulas que você tem com o aluno. Então, você vai clicar aqui e vai selecionar a habilidade que você trabalhou, tá? Selecionei essa que ela trabalhou. Ou, se tem alguma outra habilidade que você trabalhou a mais que não está na relação daquele bimestre, você vem aqui, descreve ela e fechar, e a habilidade já vai vir aqui. Por exemplo, o nosso
família e escola. Não tá aqui, tá vendo? Mas quando vocês forem corrigir datas e as meninas já tiverem lançado família e escola, vai aparecer aqui. Aí vocês vão clicar, selecionar habilidade, vão lá embaixo, vai colocar família e escola, tá? Ou conselho de classe, se está no calendário aquela data. Fora as datas do que está descrito no calendário, gente, tem que ser lançado a habilidade. A gente fez uma atividade diferenciada, porém era dia letivo normal. A gente não vai falar, ó, gincana dos alunos. Não, eu vou colocar a habilidade, tá? Então, eu vou lá embaixo, salvar, descrevi todas as habilidades, vou preenchendo conforme o dia que eu vou dando, salvar a habilidade, tá? Alguma dúvida em relação à habilidade, lá, o campo dos conteúdos? Tá, então vamos para mais uma ação aqui, ó. Vou lá, língua portuguesa, de novo, ação. Avaliação, importante. Ok? Quando a primeira vez que você clica no diário e aparece a avaliação, não tem nada lançado. Você tem que falar para o sistema como é o seu processo de avaliação, tá? A minha orientação aqui para os anos iniciais é, sempre que puder, cadastre todas as suas avaliações. Por quê? Porque um pai, e os pais dos anos iniciais geralmente questionam, por que ele tirou essa nota? Como que o professor construiu? Para eu, coordenadora, não precisar entrar em contato com vocês, fazer esse processo demorado, se você cadastrar todas as avaliações aqui, eu consigo simplesmente abrir o SGDE e verificar o que aconteceu, como foi a construção da nota do aluno, tá? Se você só lança a média aqui na avaliação, a média bimestral, eu preciso ficar incomodando você para ver, professor, me fala como foi a construção dessa nota. Professor, quanto que ele tirou, a criança tirou em cada avaliação? Vamos ver se deu certo. O que falhou? Onde que está o erro? Tá? Estando aqui tudo lançado, não tem essa questão. Então, eu tenho que informar ao SGDE como que eu vou fazer essa avaliação. Então, eu vou cadastrar a avaliação. Eu vou colocar lá. Então, primeiro, avaliação bimestral. Certo? Sigla AVB. Ou BIM. AVB. Tipo de média, aritmética, tá? Sempre aritmética. Salvar. Aí aqui eu já fiz a avaliação bimestral. Cadastrar a avaliação. Trabalhos. Sigla TB. A avaliação aritmética. Salvar. Tá lá embaixo já trabalhos. Cadastrar a avaliação. Tarefas e comportamento. Pessoal, não tem que ser isso aqui, tá? Como eu descrevi lá no planejamento, eu tô fazendo só uma suposição aqui. Tarefas e comportamento. A aritmética também. Nós não trabalhamos com avaliação somatória, tá? A não ser que você faça a decomposição aí de peso, tá? E aí, vamos lá, avaliação mensal, né? Que eu coloquei lá no planejamento. Avaliação mensal. AVM, tá? Aritmética. Salvar. Aí, dentro disso daqui, eu vou fazer o lançamento de cada uma, tá? Clicou no lapisinho, deixa eu voltar aqui de novo. Ó, voltou na tela inicial. Vamos lá, língua portuguesa, ação, avaliação. Ok. Já lancei as 4 tipos de avaliação que eu vou aplicar. Eu vou querer lançar as notas de cada aluno da avaliação mensal, que lembra que eu coloquei lá no planejamento, de 0 a 5. Então, eu vou aqui... Ah, não, eu entrei no botão errado. Desculpa. Eu vou lançar nota. Perdão. Aqui em cima, lançar nota. Voltando.
Lancei as 4 avaliações que eu vou fazer, já cadastrei elas, agora eu vou lançar nota, lançar nota. Aí já vai aparecer as 4 avaliações aqui que eu cadastrei. Aí eu quero lançar a avaliação mensal. A Ana Isabelle tirou 2, o Antônio tirou 4, o Darian tirou 2,5, Diego é transferido, Emanuele tirou 4, Gabriel 4, ó, todo mundo bom aqui da Tayane, ó. Vou lançar 4 para todo mundo. Vamos lá. Aí eu vou salvar. Vocês viram aqui, ó, ele já vai dando a média. Vamos lançar aqui da Ana Isabelle, ó. Ela tirou 2 na avaliação mensal, tirou 8 na avaliação bimestral. Em trabalhos, ela tirou... Trabalhos era 3. Tira 2. E aqui tirou 2 também. A gente deu... Ah, tá. Entendi. Eu cadastrei 4 avaliações, ela dividiu por 4. Então, eu vou ter que reformular. Volto aqui. Erro da coordenadora, tá? Vou excluir aqui... Vou deixar só a avaliação bimestral. E vou cadastrar... Avaliação mensal e trabalhos. Mensal e trabalhos. E a média aritmética. Vou ter que fazer essa somatória no caderno e lançar aqui só de 0 a 10, tá? Então, a avaliação bimestral, ela tirou 8. E na outra, na somatória de trabalhos, comportamento e avaliação mensal, ela tirou na somatória toda 7. Ela teve uma média de 7,5. Deu para entender essa parte, gente? Ou ficou muito confuso? Vou salvar aqui. Pessoal, deu para entender essa parte ou ficou confusa? Se tiver alguma dúvida. Vocês estão me escutando bem? Sim? Ali? Sim. Tá. Quem tiver dúvida em relação a isso, a gente pode fazer depois um específico para avaliação. Tá? Tá. Fazendo o lançamento da avaliação, deixa eu entrar aqui de novo. Fazendo o lançamento da avaliação, eu já fiz a frequência, eu já fiz a avaliação e eu já fiz o conteúdo. Então, o que falta mais eu fazer dentro do diário? Fiz a avaliação, fiz a frequência, fiz o conteúdo, certo? Então, agora tá tudo certo, final do bimestre, já foi o meu conselho de classe, já conferi todas as notas, eu vou lá em finalizar, tá? Eu vou mandar esse diário para a secretaria e para que seja feita a correção. Vou clicar em finalizar e dou OK. Aí vai aparecer aqui toda a relação de notas do aluno, eu vou confirmar e vou lá embaixo em finalizar. Nesse caso aqui eu não vou finalizar porque não tem necessidade, mas é esse o procedimento ao final de cada bimestre, tá? Após o conselho de classe. Quando a gente fala assim, ó, pode ser finalizado o diário após o conselho de classe até dia tal, tá ok? A Sueli, aquela hora, tentou
falar, a gente estava escutando o áudio, ela tinha dúvida assim, ó, se dá para visualizar o planejamento dos professores de área. Você consegue visualizar, Sueli, somente dentro da composição. O professor que tem o planejamento, voltamos lá no planejamento, ó. Portal do professor, planejamento de aula, lançar. Vamos lá, pesquisar. Dentro de linguagens, você vai conseguir visualizar os planejamentos de... Ah, tá, não consigo porque está enviado. Dentro de linguagens, você vai conseguir visualizar os planejamentos da sua turma de educação física, arte, inglês e se tivesse mais um quarto ano, seria, você conseguiria visualizar do outro quarto ano. Das outras turmas, não, só do seu, tá? Dentro da composição de matemática, você vai conseguir visualizar somente o da outra turma. Se tivesse, né? No seu caso, não tem, que a sua é a única turma que é única, do vespertino. Dentro da composição de ciências humanas e sociais, deixa eu ver se vai aparecer esse ano TVT aqui. Não, só história e geografia, então é só você mesmo. E dentro de ciência da natureza é só ciências mesmo para o regente, tá? Eu não sei se o pessoal do médio consegue visualizar dentro da composição aí todas as disciplinas, tipo biologia vai conseguir visualizar química e física, né? Não sei as UCs, né? Não sei como é que está. Eu acredito que consiga dentro da área da composição. Aqui, o único que a gente não vai conseguir visualizar dentro das composições é TVT, no caso do vespertino, né? Porque TVT ele ficou separado para fazer o planejamento. Deixa eu ver aqui pelo meu login se eu consigo fazer a inclusão de um planejamento de TVT. Portal do professor, planejamento, lançar. Posso pegar um seu, Andréia? Andréia tá aí? Vou pegar o da André aqui, não, nem me autorizou, mas eu já estou fazendo, depois eu excluo. Ó, ela já incluiu leitura e Pode produção. sim, pode sim. Ah, então tá, obrigada. Ó, lá TVT. Vou fazer o de TVT só para a gente ver se a gente consegue visualizar o que aparece dentro, se aparece as habilidades. Não aparece. Ó, tristeza. Ó, TVT é o único que fica solito ali, ó, individualizado, tá? Porque ele não tem componente, composição. Eles não definiram ainda. E também ele não aparece, ó, nenhuma habilidade não está junto com nenhum. Então, o professor de TVT ele vai ter que digitar a habilidade aqui, ó, nas ações ou as retomadas aqui, ó, na observação docente, tá? Professores de TVT aí, os meus que são 4, né? 4 professores eu tenho de TVT. Aí vai, digita certinho, copia lá do referencial, que é aquela planilha, né? Cola aqui e escreve a metodologia e salva, tá bom? Acho que eu consegui te responder, Sueli. Pessoal, mais alguma dúvida em relação ao planejamento e ao diário online? Não? Ó, na tela também de vocês têm a opção de relatórios aqui, tá? Vocês conseguem tirar os relatórios das notas de RAV, vocês conseguem tirar notas e faltas por período. Dentro do diário online de vocês têm a parte de relatórios também, ó. Vou clicar aqui, ó, primeiro bimestre, como se eu fosse preencher o diário. Eu vou clicar lá, por exemplo, em língua portuguesa novamente. Aí eu tenho lá, ó, embaixo, relatórios, ok.
Eu tenho aqui, ó, diário de classe, que é aquele que eu passei pelo menos os meus da tarde aqui, aquele monte de quadradinho lá que eu vou simulando o diário, tá? Simulando a frequência. Aí eu tenho, ó, eu consigo tirar aqui também. Tá vendo, ó? O diário, ele já sai todos com a frequência, mas aí com esse logo parcial para eu ir preenchendo só os alunos que estão faltando. Aí eu posso tirar. Eu tenho as habilidades que eu posso tirar também e ir anotando aula por aula para eu não me perder, ó. Tá vendo? O que a gente lançou já está lá, ó. Eu tenho... Vamos ver se as notas aparecem o que eu já lancei lá de avaliação. Ó, já aparece lá o que eu lancei de avaliação, ó. Já aparece aqui para eu ir anotando uma tabelinha para eu deixar no meu caderno, para depois eu só fazer o lançamento no SGDE, tá? Estudantes abaixo da média, canhoto, relação nominal do estudante, nota geral por período, né, que é por bimestre, nota por componente curricular, todos esses tipos de relatório tem dentro da opção de diário online, tá? E os outros relatórios que são mais abrangentes depois que finaliza o bimestre, né? Que é as notas parciais e RAV, que é as notas e faltas por período, que no caso é por bimestre, tá? Mais alguma dúvida, gente? Mais algum ponto que vocês acham importante a gente comentar, a gente tirar dúvida agora, já que está sendo gravado? Não? O Simar quer colocar alguma coisa, Edilene? Para mim é bastante confuso ainda, mas eu vou dar uma estudada. É porque é muita informação, né? Mas o sistema ele é bem prático, assim. Eu sempre falo que a gente não pode ter medo de futricar. Porque tudo isso que eu estou passando para vocês, nós não... Pra ser sincero, não tem um manual. Por isso que a gente está fazendo isso aqui. Não tem um manual, não tem faça isso, clica ali, vai aqui, vai ali. Tudo é a gente mexendo, futricando, buscando, tentando e tirando a dúvida. Às vezes aparece um botão novo, igual esse ano apareceu lá a parte do planejamento, se você quer o coordenador quer visualizar só os planejamentos já inseridos, ano passado não tinha, os anos anteriores. E cada ano eles vão colocando opções ou tirando, e eles não informam a gente. A gente é que tem que ir se adaptando e futricando e aprendendo, tá? A gente só vai pedindo informação. Igual esse campo mesmo da RAV, que no modelo que veio mesmo na formação não tem o campo lá do planejamento para a RAV, né? Mas aí a Delmira entrou em contato com o Campo Grande e eles relataram que é para colocar mesmo assim, tá? E aí a gente vai mexendo e vai se adaptando. Vou tirar a apresentação aqui, compartilhamento. E aí, pessoal, se vocês não tiverem nenhuma dúvida por hora, a gente finaliza por aqui. E eu vou tentar disponibilizar a gravação para vocês. Vou tentar subir no YouTube, né? Porque daí a gente envia o link e fica mais prático para visualização, mais leve também, tá? Só isso mesmo? Podemos encerrar, ir para casa, jantar. Rafael fazer uma pizza para nós aí. Está aberto para todos que quiserem fazer pedido. Já faz a propaganda do Bruno. Obrigado, Fer. Boa noite. Pessoal, boa noite, então. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com o coordenador. Se precisar, a gente faz uma nova reunião, um novo vídeo, tá? De instrução, passo a passo, para a gente poder não ficar com dúvida em relação ao planejamento e ao diário, ao uso do SGDE, tá bom? Beleza? Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.